Tivemos aí uma dificuldade aí com a internet aí no 4G, mas voltamos. Então, o que eu dizia, né, que nós estamos então alegres aí, contentes de retornarmos aí às nossas atividades presenciais e uma série de coisas aí tem sido feitas nos bastidores, né, como eu disse, ajeitar locais de equipamento de som, os bancos da igreja, preparar as equipes também, né, para receber os irmãos, preparar lá, né, já tem muita coisa pronta, né, dessa pandemia, o álcool, aí vai ter o termômetro, indicações, então a gente está trabalhando bastante, vamos tentar voltar aí no próximo domingo com bastante ordem, com bastante decência, e obviamente vamos contar muito mesmo com a compreensão aí, vamos contar bastante também com a forma, né, como os irmãos vão trabalhar, né? Porque a gente pode fazer tudo direitinho, mas aí o irmão querer abraçar, querer apertar a mão, né? Querer acumular lá dentro da igreja, fazer rodinha, essas coisas não vão poder acontecer, tá bom? A gente precisa entender que a gente ainda está vivendo a pandemia, graças a Deus os números têm caído bastante, mas ainda está morrendo muita gente, ainda tem muita gente hospitalizada, é uma doença séria, grave, a gente nunca sabe como ela reage em cada organismo. Temos aí pessoas até vacinadas pegando a doença e migrando aí para fases graves da doença, então a gente não pode brincar, né? Mas a gente pode realizar com cuidado, né, com os cuidados necessários, todo mundo de máscara. Boa parte dos irmãos já estão vacinados aí com a segunda dose, alguns irmãos com boa parte, né, a maioria esmagadora, pelo menos com a primeira dose, né? Eu mesmo estou com a primeira dose ainda, né? Agora no comecinho de setembro eu tô indo lá para tomar a minha segunda dose. Então vamos ter cuidado com todas essas coisas e continuamos aqui. Também a gente não sabe até quando, né? Com o nosso Pão das Três. O Pão das Três muito provavelmente vai acabar também um dia, né? Não é uma atividade para ficar, é uma coisa para suprir essa ausência também dos cultos presenciais, atendendo aí os irmãos. Nós, pastores, não deixamos de atender as pessoas, né? Mas a partir de setembro agora nós vamos formalizar, né, o nosso retorno lá para o gabinete, para os atendimentos, e aí vamos ver como é que vão ficar as coisas. A gente vai anunciando devagar. Fiquem muito atentos às redes sociais, leiam os comunicados que vão começar a circular, talvez hoje ou amanhã. Fiquem muito atentos quando o formulário também de inscrição sair aí para as inscrições dos irmãos. Não vai dar para inscrever todo mundo, vai chegar uma hora que vai bloquear, então você vai ter que entender isso, né? Chega uma hora que você não vai conseguir mais inscrição, vai ter que esperar para o próximo culto. Então fiquem muito atentos, tá bom? Não tenham uma ideia na cabeça de como as coisas vão ser e seguem por elas. Ouçam muito bem o que os pastores, o que o pessoal da comunicação e da administração da nossa igreja vai estar orientando vocês para a gente poder fazer uma coisa bem direitinho, bem bacana, de uma forma bastante segura. E depois de 1 ano e meio, né, a gente pode dizer que é 1 ano e meio, retornar às nossas atividades aí presenciais, tá? Então que o Senhor nos abençoe. Eu não sei se já tem gente aí acompanhando a gente, como é que tá aí? O pessoal voltou, tá tranquilo, tá bom? Aí teve um probleminha aí no começo aí, ficamos aí entramos atrasados talvez aí uns 2 minutos, né, porque a gente entrou pontualmente às 3 e deu um probleminha aí na internet aí, tá? Não sei o que aconteceu. Aí a gente refez toda a publicação aí e voltamos ao vivo. E é isso aí, vamos orar e vamos continuar aqui estudando o livro de Jó juntos, né? Hoje o capítulo 5, Buscai ao Senhor, né? O capítulo 5 de Jó. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde, obrigado por mais uma edição do Pão das Três, obrigado pela proximidade do retorno das nossas atividades presenciais. E obrigado porque o Senhor tem guardado, sustentado e dirigido a nossa igreja. Nos dê paz, ó Deus, e tranquilidade no nosso retorno, assim como o Senhor nos tem dado no dia a dia, e continua nos edificando, ó Pai, como povo do Senhor, através da Tua palavra. Tire, ó Pai, do nosso meio todas as coisas que não importam e não interessam, principalmente aquelas que nos atrapalham, e nos ajude, ó Deus, a viver em comunhão, ó Deus, e viver, ó Deus, de um modo agradável, como convém a irmãos, ó Deus, em Cristo Jesus, amando o Senhor, a sua palavra e buscando sempre fazer a tua vontade. Mais uma vez, fala aos nossos corações nesta tarde, ó Deus, no dia de hoje, através da tua palavra, dos cânticos e também das orações. E também te agradeço por todos aqueles que nos acompanham, ó Deus, e que têm sustentado, ó Pai, ao longo deste 1 ano e meio, este encontro, ó Pai, diário, que é o Pão das Três,
e que tem sido bênção, Pai, na vida de todos nós. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. O amor de Jesus é o hino 36 do cantor cristão, né? Hoje a gente vai ver o Buscai ao Senhor aqui, né? A orientação que o Elifaz tentou dar para Jó, e Jó era um homem que buscava, né? O Senhor, né? Para encontrar esse amor de Jesus. Mas, como diz a Bíblia, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Nunca é o homem, né, que parte, né, em direção, né, em busca do Senhor. É sempre o Senhor quem, em primeiro lugar, se revela e vem em busca do homem, né? Então eu escolhi esse hino aqui que fala um pouquinho disso, dessa busca de Jesus por nós e que deve incentivar a nossa busca por Ele, tá? Desse admirável amor sem igual, Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Jamais desse insondável amor de Jesus, Ele me veio trazer sua paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. É isso aí, o hino 36 do cantor cristão, O Amor de Jesus. E a gente segue então para o capítulo. Voltou. Voltou? Nós vamos nesse sofrimento aí, né? Estamos acostumados. Desde ontem a gente está sofrendo com sinal de internet e eu não vou esquentar minha cabeça com isso não. Só que eu vou ter que te avisar toda hora que pausa, que tá pausando. Tá demorando muito para voltar, não é aquelas voltas, tá? Tá, então quando parar você faz um joinha, aí eu fico aqui com a cara de bobo esperando. Tá. Como a gente fica sempre. E quando eu voltar, você me dá um joinha, igual os meninos fazem lá na igreja. Tá bom? Tá. Tá acabando esse sofrimento. A partir da semana que vem é ao vivo e a cores, e aí só se a gente tiver algum problema de saúde do púlpito e travar. Mas fora isso, a coisa vai em frente. Né? Tecnologia tem isso, né? Por isso que a gente não pode ficar escravizado por ela, não, senão a gente sofre demais. Mas vamos lá. Então, onde é que eu parei? Lembra onde eu parei? Então, eu fiquei tão... nem sei. Eu sei o que eu estava dizendo, mas eu não sei a hora que o vídeo parou, então... Mas vamos lá. O amigo de Jó, então, está acusando Jó de não buscar Deus da forma correta, de não buscar Deus na intensidade correta ou pelos meios corretos, né? A gente vai ver mais um pouco disso. Mas como eu estava dizendo, pelo menos tentando dizer, né, até a internet cair de novo, né, é que o livro de Jó a gente precisa ter um cuidado muito, muito grande para interpretar, porque
Eu não entendo que os amigos de Jó estavam completamente errados, que os amigos de Jó estavam completamente enganados e que a gente tem que descartar absolutamente tudo aquilo que eles estavam dizendo, porque não é verdade. Mas eles estavam muito enganados em relação a Jó. Mais uma vez, a gente não pode acusar Jó de não buscar a Deus. Talvez alguém vai dizer assim, mas lá na frente ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Esse versículo não deve ser interpretado à luz de alguém que não conhecia o Senhor, de quem não buscava o Senhor, mas deve ser interpretado à luz de alguém que conhecia o Senhor, buscava o Senhor e de repente ele descobre através daquela experiência, principalmente, eu acho que não é nem tanto pela experiência que ele passou de tanta dor e sofrimento, mas principalmente depois que ele ouviu a voz de Deus e que Deus falou para ele, e não respondeu para ele por que ele sofreu, mas falou para ele, quem manda nas coisas sou eu, e você precisa saber disso, onde é que você estava, onde eu criei isso, aquilo, a gente vai chegar lá nas palavras de Deus, lá para Jó, na conversa de Deus com Jó, e aí vai dar para entender melhor. Ele percebe isso, então a questão não é se eu estou sofrendo ou não, a questão é se eu tenho um relacionamento com Deus ou não, e aí ele responde isso, né? Você vê que ele nem Jó considera o sofrimento dele naquele momento. Antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Ou seja, engraçado, até porque se a gente levar essa frase ao pé da letra, a gente não pode, ele estaria errado de dizer que os olhos deles veem o Senhor, porque ninguém jamais o viu e ninguém jamais poderá vê-lo. É o que acontece na Bíblia. Então, a gente precisa entender essa frase de Jó como uma metáfora, né? Como uma expressão poética. Eu agora conheço o Senhor muito mais do que eu conhecia. Não significando que ele não conhecesse, né? Mas era um conhecimento verdadeiro, mas um pouco distante. Agora é um conhecimento verdadeiro e agora mais aproximado. Então, as observações de Elifaz fazem sentido. A gente pode estar com ele, entendendo o que ele está ensinando, mas também nos resguardando de que ele não está fazendo uma avaliação muito correta do que está acontecendo com Jó. Por quê? O que está acontecendo com Jó escapa da teologia de Jó, do Elifaz, do Bildade, do Eliú, de todos. Escapa de todos eles. Então, todos eles vão aprender alguma coisa muito nova com a experiência e com o que aconteceu com Jó. Tá? E o ensinamento o Senhor é quem manda, e no mundo espiritual acontecem coisas que escapam completamente ao domínio e até do conhecimento, do reconhecimento humano. Então, vamos em frente, lendo aqui as palavras do Elifaz, aprendendo com ele, porque ele tem muita coisa para nos ensinar, apesar dele estar julgando incorretamente a situação do amigo dele, o Jó. Chama agora, alguém te responda, e para qual dos santos te virarás? Já começa com uma pergunta bastante pesada, né? Dizendo para Jó que Jó está abandonado porque ele pecou, ele fez alguma coisa, ele rompeu com o mundo espiritual. É isso que o Elifaz está dizendo. Ele está começando um argumento para dizer que Jó não busca Deus e não conhece a Deus. Então ele diz assim, você rompeu com o mundo espiritual e agora você vai fazer o quê? Abriu a boca para reclamar e tudo, mas você não tem com quem reclamar. Porque você rompeu com Deus, você rompeu com o mundo espiritual. É isso que ele está dizendo. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem, eu vi o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Então, olha que interessante, né? Ele começa aqui uma argumentação que soou muito pesada no coração de Jó, né? A tradução dessas palavras é bem o seguinte, né? Jó está se comportando como um louco porque ele rompeu com Deus, parou de buscar a presença de Deus, parou de buscar o mundo espiritual,
E todo tipo de coisa que acontece sobre a terra acontece como resultado das escolhas, do trabalho e dos esforços humanos. Então a matemática para o Elifaz é certa, né? Na cabeça dele, esse é o 2 mais 2 igual a 4 de Elifaz. Jó rompeu com Deus e agora ele está pagando o pato daquilo que ele está fazendo, ele está vivendo. Nenhum sofrimento, nenhuma dor brota do nada. Ela tem uma origem. E a origem disso é muito clara. O homem rompeu com Deus. Isso é mentira? Isso não é mentira, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é o pecado? O pecado é uma palavra polissêmica, né, da Bíblia, que ela tem vários significados, porque ela é uma palavra complexa. Então ela significa transgressão, ela significa iniquidade, ela significa errar o alvo, ou seja, você deixar de funcionar. Nós pecamos até... Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é isso que eu falo do pecado no sentido da atuação positiva do homem fazer e da negativa. Quando o homem deixa de fazer o que é bom, ele também está pecando. Então, o Elifaz, ele está mostrando que o sofrimento humano, ele realmente é resultado de uma quebra com o mundo espiritual. Mas isso não é bem verdade em relação a Jó, né? Mas o homem nasce para o trabalho como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Então aqui está o centro do questionamento de Elifaz, nessa intervenção dele aqui, nessa primeira conversa dele com Jó, que a gente quebrou em 2 momentos, né? O capítulo 4 e o versículo 5. Essas coisas são tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exultem ou exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Mas ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão da espada da sua boca e da mão do forte. Então até o versículo 15. Então o que o Elifaz começa a conversar, começa a dialogar aqui com Jó, né? Ele está dizendo assim, olha, você errou, você falhou, quebrou com o mundo espiritual, por isso você está sofrendo. Então, o que você precisa fazer é buscar Deus. E ele começa, então, a fazer uma lista que é bastante verdadeira a respeito de como Deus trata aqueles que o buscam de todo o coração. O que ele faz? Ele revela coisas maravilhosas, leva o homem a lugares, a pensamentos e a situações que o homem não poderia imaginar. Se o homem estava abatido, ele levanta. Se o homem estava envolvido por inimigos, por presas, por dificuldades e por problemas, ele dissipa e ele desarma e ele vence todos aqueles que se levantam contra aqueles que ele protege, né? E por isso Jó deveria buscar Deus, né? Então ele faz dizendo assim, se reconcilia com Deus e busque a Ele, porque Ele vai te tirar desse sofrimento, porque é assim que Ele faz com os seus. E não é assim que Deus faz. Quando a gente lê vários livros da Bíblia, né, o que aconteceu com o povo no Egito? Sofrendo, Deus desceu e os livrou da mão de Faraó. Não aconteceu? Aconteceu. Josué enfrentou cara a cara 31 reinos, né? Venceu todos eles. Quem é que estava à frente dele? O Senhor. Davi, até estabelecer o reino dele, firmar o reino dele, passou por diversos problemas. Com a família, com soldados e generais dele, com os filisteus, vários problemas, além das próprias mancadas que ele deu, como no caso da Betseba e do Urias. O que ele fez?
clamou o Senhor o protegeu e estabeleceu eternamente o seu reino. Jesus é chamado de filho de Davi, não podemos nos esquecer disso. E a gente segue. O povo foi destruído, massacrado pelo exílio, mas não foi exterminado, não deixou de existir. Foi preservado um grupo que foi para o exílio. Até um grupo de pessoas que ficaram numa situação muito difícil ainda morando em Jerusalém, que depois também foram lideradas e repovoaram toda aquela região. Não podemos desconsiderar esse pequeno público, né? Esse pequeno público não pode ser desconsiderado. Então o Senhor guarda e protege os seus. Ele faz falhar os planos dos seus inimigos e daqueles que se levantam contra os seus. Ele faz, está correto? Ele faz, está correto. Só que ele está errado em relação a Jó, porque Jó não está sofrendo por causa de um pecado dele específico. Ele tá no centro de um problema que é muito maior e que escapa aos homens. Ou seja, Satanás tentando mais uma vez usurpar o trono de Deus e mostrar que Deus está errado e diminuí-lo e fazendo uma aposta. Eu estou sempre falando disso, que Satanás fez a aposta de que Deus se daria mal nessa jogada, né? E Deus não está participando da aposta, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer. Deus não joga dados, Deus não faz apostas, tá? Então, vamos continuar pensando assim. Então, é verdade que a gente tem que buscar Deus e que Deus nos guarda, nos protege, é verdade, né? Então, ele tem um ponto aqui, né, como alguns costumam dizer. Um não, né? Já tem 2 ou 3 aqui só hoje. Muito, muito importante, né? Assim, versículo 16, a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Pois ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Isso aqui é um formato muito comum do tipo de poesia hebraica e da forma como eles falavam, né? Não é que tem 6 e ele lembrou. São as 7, mas é uma forma de causar esse impacto, dando um peso maior para a última, que é a 7ª. Vamos ver quais são aqui. Que ele livra, né? Angústias das quais o Senhor livra os seus. Da fome, te livrará da morte, e na guerra, e da violência da espada, do açoite da língua estarás abrigado, não temerás a assolação quando ela vier, da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com pedras do campo porás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo, e saberás que a tua tenda está em paz e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Então ele repete aqui, né, a 7ª, essa ideia da assolação e da fome te rirás e dos animais da terra não temerás. Então até coloca aqui, né, a natureza, digamos assim, contra o homem. Então são sete casos aqui, né? E também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva na terra. Então, olha, ele coloca toda essa lista, né, de proteções das quais o Senhor o livra, né? É interessante porque eu vejo esse texto aqui de Jó, capítulo 5, eu me lembro, né, assim, de forma quase automática, de um salmo, né, que é, talvez depois do Salmo 23, é o salmo mais famoso, que é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e de peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos filhos o filho do leão e a serpente. Aos pés, né? O filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se você pegar uma Bíblia, uma concordância bíblica, né, muito provavelmente não vai estar associado esse trecho do capítulo 5 de Jó ao Salmo 91, mas ele está muito associado. Né? A ideia, né, de Elifaz, ela se encaixa perfeitamente dentro da ideia do Salmo 91, do Senhor guardando e protegendo o seu povo, o seu ungido, né? Tem uma ideia aqui do próprio rei de Israel, né? De Davi, da sua posteridade, e protegendo e guardando de todo tipo de ataque, de fome, de assolação, e ainda dando cabo dos ímpios, dos que estão à volta. Ideia que Elifaz já tinha trabalhado anteriormente, como a gente viu aqui. E olha que interessante, o prolongamento dos dias, que a gente vê no Salmo 90, que está antes do Salmo 91, né? Ele também tá presente nas palavras de Elifaz. Ele diz assim no versículo 26, já quase encerrando a leitura. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Então ele não está falando aqui da morte, da velhice de um ponto de vista negativo. Ele está falando de um ponto de vista positivo, que o homem vai levar a sua existência até o ponto máximo e Deus o colherá como colhe o trigo a seu tempo, maduro e na hora certa. E obviamente está implícita a ideia aqui de que esse homem, né, de Deus, ele também está pronto, ele estará pronto para morrer, né? Porque terá vivido plenamente dentro da vontade do Senhor. E eis que isso já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Ora, as palavras do Elifaz são palavras pesadas, né? Palavras de acusação, né? Dizendo que Jó parou de buscar Deus e por isso estava experimentando aquela dor, experimentando a finitude dos seus dias, ou o fim dos seus dias. Lembra que os amigos dele o deram como morto, fizeram até as honras fúnebres para ele, ficando 7 dias calados. Jó estava sendo atacado duramente pelos seus inimigos, porque tinha baixado as suas guardas espirituais, porque não estava mais buscando o Senhor, e por deixar de buscar o Senhor, foi afligido por fome, morte, violência, açoite da língua, e todas essas coisas aqui que ele citou. Mas, obviamente, mais uma vez, para a gente não perder de vista, ele não está enxergando, ele não sabe, ele não está consciente da luta e da batalha espiritual que está por trás de todo o sofrimento que está acontecendo com Jó. Tirando isso, as palavras de Elifaz, elas soam como o Salmo 91, não é? E pegando esse paralelo, pegando também, obviamente, o que o Elifaz está ensinando, é que a gente tem que buscar o Senhor com todo o nosso coração. Por quê? Primeiro porque é isso que dá a nós sentido à existência. Ou seja, fora de Deus, fora do nosso relacionamento com Cristo, não existe vida. A verdade é essa, não é? Eu acho que foi o Agostinho que falou isso, né? Nos fizeste para ti mesmo, né? E a nossa alma só encontra descanso e repouso se ela descansa e repousa em ti. Mais ou menos isso, alguma coisa muito parecida. Em outras palavras, né, o que o Agostinho estava dizendo, e obviamente ele está baseado nas Escrituras, é que o homem só encontra descanso e o homem só encontra sentido para a sua existência quando ele tem de fato um encontro com Cristo, quando ele tem de fato um encontro com Jesus. É Jesus quem lhe confere verdadeiro significado para a sua existência. Então, nesse sentido, né, partindo de Elifaz tem muita razão, ou seja, ninguém que esteja em desacordo com Cristo, não o esteja buscando, vai estar vivendo
plenamente a sua vida, porque não vai estar, não estará, né? Então isso é uma coisa muito interessante que ele fala. Uma segunda, né? Eu sei que a gente tem muito essa ética assim, ela é bonita, ela é até legal, mas eu não consigo encontrar justificativa bíblica para ela, porque parece que a Bíblia ensina o contrário para a gente. A gente, temos que amar a Deus somente pelo que Ele é. Não é verdade, a Bíblia nos ensina a amar a Deus pelo que Ele faz por nós também. Eu tenho um pouco de medo, às vezes, quando eu ouço isso, porque quantos salmos de louvor nós te louvamos, nós te amamos, porque nos livraste e porque nos salvaste e tudo mais. Então, a gente ama a Deus pelo que Deus é e a gente ama a Deus também pelo que Deus faz por nós, né? Isso também é um elo de ligação, né? E a Bíblia ensina a gente, não tem problema nenhum. Aliás, o que a Bíblia ensina para a gente o tempo todo? Contar os feitos do Senhor, para que as novas gerações aprendam a conhecê-lo pelo que ele faz. Então, os seus atos, né, as suas ações, também revelam quem ele é. Aliás, nós como seres humanos, nós conhecemos o Senhor muito mais pelas coisas que ele faz do que por um conhecimento, como o João vai dizer depois, cara a cara, né? A gente conhece porque ele fez a natureza, fez as coisas, porque ele nos salvou, porque ele nos enviou Cristo, porque ele nos deu a sua palavra, porque ele nos deu a sua igreja. Então as obras de Deus nos cercam. E olha que interessante, a capacidade de enxergar que nós estamos absolutamente imersos e envolvidos pelas obras de Deus não é um defeito, é uma virtude espiritual muito importante e que pouca gente reconhece. Tem gente que está olhando o tempo todo as coisas, não é só natureza não. Quem foi que fez o seu irmão que está do lado, a sua esposa? Estou olhando aqui, a Vera está de frente aqui comigo. Quem foi que fez a Vera? Foi Jesus. Quem foi que trouxe a Vera para ser a minha namorada, a minha esposa há 27 anos atrás? Foi Jesus. Isso aqui é uma obra. A obra não é só o passarinho que você ouve aqui cantando, não. São essas coisas muito concretas. Um teto para a gente esconder da chuva, um celular para fazer uma live no meio da tarde, para acompanhar. Tudo isso, nós estamos cercados, rodeados das obras de Jesus, das obras de Deus. E a capacidade, quanto mais capaz nós somos de enxergar isso e de reconhecer isso, mais mostra, eu vou usar uma palavra aqui talvez um pouco estranha, que a nossa espiritualidade está afiada, ela tá consoante, assim, ela está soando junto com a Bíblia, né? Isso é muito interessante, pensem nisso. Sejamos cada vez mais capazes de perceber o quanto estamos assim mergulhados nas obras de Deus, o quanto Deus nos tem cercado das suas obras, para o nosso cuidado, para a nossa contemplação, para o nosso direcionamento, para o nosso crescimento, e aí vai, né? Vamos economizar as palavras aqui, porque senão eu ficaria o resto da tarde dizendo para que tudo isso serve. Então, o Elifaz está dizendo isso, né? Você deixou de buscar, agora você não pode ter os benefícios da presença dele. Você não pode ter os benefícios das obras dele. E quais são eles, né? Ser guardado, né? Ser protegido e ser próspero, né? Lembrando que prosperidade na Bíblia, ela vem como sinônimo de uma palavrinha chamada shalom. E que não é só dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como diz a música lá do final de ano, né? Mas são essas coisas, obviamente, que sem dinheiro ninguém vive, não sejamos hipócritas. Eu não amo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo ensinou isso. Então, se a gente consegue deixar o dinheiro no lugarzinho dele, não tem problema nenhum. O problema é colocar ele como prioridade, né? Sem saúde também ninguém vive em paz, né, irmão? Vamos concordar. A gente precisa ter saúde. Sem saúde você não tem ânimo, você não faz as coisas e é horrível. A mente não funciona bem quando o corpo não está bem, então a gente não pode desprezar de forma alguma essas coisas. Então, a Shalom tem a ver com o dinheirinho no bolso, a Shalom tem a ver com a saúde do corpo, tem a ver também com a paz das pessoas que estão à nossa volta, os nossos negócios, as coisas que a gente faz andando, e a nossa Shalom também tem a ver até com os nossos inimigos quietinhos no lugar deles. A Shalom muitas vezes ela não fazer dos inimigos amigos, mas deixar os inimigos no lugar deles, né?
com as suas setas incapazes de nos afligir e de nos tocar. O Elifaz está vendo isso e falando, Jó, você está sendo atacado, os iníquos, né, as coisas podem acontecer com você, estão te afligindo. Por que ele está dizendo isso? Porque Jó foi assaltado, a gente não pode esquecer. A gente foca na doença física do Jó, mas Jó foi assaltado, os bens dele foram roubados por caravanas de assaltantes. E teve gente que botou fogo na casa de Jó, fogo nos funcionários dele, fogo nos filhos dele. Então, nós temos aqui inimigos humanos concretos que atacaram a vida de Jó. E o Elifaz está dizendo assim, como você deixou de buscar Deus, os seus inimigos viram os muros, né, os muros espirituais da sua vida derrubados, e tudo que eles queriam era uma oportunidade para te atacar. Você deixou de buscar Deus e por isso ele te atacou. Mas é verdade, olha o Salmo 91, né, em que Deus nos protege das ciladas do diabo, nos protege também dos ataques dos inimigos. Então, irmãos, quando a gente fala de buscar ao Senhor, lembrando aqui do capítulo 5, né, de Jó, a conversa de Elifaz, é conhecer o Senhor, é conhecê-lo e amá-lo também pelas suas obras e também pelos seus feitos, e buscar o Senhor é também nos alegrarmos e vivermos debaixo de todas as suas bênçãos e todos os seus benefícios. Aí lembrei de mais um salmo agora, né? O salmo é o 116, 12. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Pergunta que o salmista faz. É um salmo bem conhecido, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos conferir aqui. Ele diz assim, é isso mesmo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí ele fala, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. E ele diz que faria isso. Então, temos que louvar a Deus pelo que Ele é e também por todos os seus atos, né? Por todas as coisas que Ele faz. E elas nos levam também a amá-lo cada vez mais. Que Deus, então, nos abençoe. Muito bem. Vamos aos nossos pedidos de oração. A nossa irmã Maria Orlinda Sulino, né? Sempre está com a gente aí. Pedindo oração pela nossa irmã Maria Sulino, né? Que é até membro da nossa igreja também. Ela se encontra acamada, né? Está doentinha. Ela é uma idosa, né? Longeva. E agora está doentinha e acamada. Vamos orar por ela sim. Né? Que Deus abençoe a nossa irmã Maria Sulino e a sua filha Maria Sulino. Tá? Orlinda Sulino. Sempre está com a gente aí. Hoje, irmãos, faleceu a mãe do Tito, né? Que era uma senhora também bastante idosa. E ela faleceu hoje de manhã. O sepultamento dela deve estar acontecendo agora. Que horas são agora? 15h43. Tá. O sepultamento dela estava agendado para as 3h30, às 15h30. Pastor Márcio Sarraf foi lá para acompanhar o Tito e representar também a nossa igreja. Tá? Então vamos orar aí pela vida do Tito, também por sua família, com essa perda no dia de hoje. A nossa irmã Tata, né, a gente tem atualizado aí a situação dela. Então ontem nós dissemos que ela vinha evoluindo bem. E hoje o irmão Bel deu uma atualizada para a gente aí. Ela fez um exame, né, um exame para ver o estado do coração dela, está fazendo aí algumas adaptações nas suas medicações, ela continua internada, mas ela está bem, essa internação dela pela fragilidade da saúde, pela complexidade da cirurgia que ela fez, é absolutamente normal e há uma previsão de que ela tenha alta na sexta-feira. A nossa irmã Paula, né, Cristina, ela pede oração pela amiga dela, Camila, que passa por problemas cardíacos. E ela teve uma filhinha, né, a Zaya, né, que está internada desde que nasceu também com sérios problemas de saúde. Então vamos orar pela Camila e pela Zaya, tá? Eu acho que é Zaya, né? Zaya ou Zaya, acho que é Zaya. Né? Nós temos ainda a Dona Severina, que é mãe do pastor Márcio Silva, o Edivaldo, pai da nossa irmã Sirlene, e o Nanau, que é primo do pastor Israel, ainda internados em situação de hospitalização. Tá? Pessoas aguardando cirurgia, a gente sempre tem estado, a Juscelene Alessandro e o Luiz Dantas. Pessoas fazendo aí o tratamento de câncer, né? O Ronaldo, Genivaldo, Paulo, Jair, Joana, Juliana, Thaís Herminécio, José Somar,
duas Vilmas, né, e a Estefânia, tá? Então, nós temos esses nomes aí para a gente orar, tá? Os pedidos aí, então, mais recentes, né? A nossa irmã Maria Sulino, o Tito e família, a nossa irmã Tata e a Camila e a Zaya, que são esses pedidos aqui da Paula Cristina, nossa irmã Paula, né? Então, que Deus possa nos guardar e nos abençoar. E continuem também orando aí pelo retorno das nossas atividades, pelas muitas equipes aí que estão trabalhando, sob a coordenação aí do colegiado, sob a coordenação, nos acompanha as coisas sendo realizadas. Está tudo sendo feito com carinho, com amor muito grande, estudado, analisado. Orem pelas equipes, né? As equipes também têm passado aí por transformações, por mudanças, principalmente com a chegada, né? A integração de novos irmãos. A gente precisa realmente de bastante gente para trabalhar, para manter a coisa aí bem organizada. E o Senhor nos tem enviado esses irmãos aí, despertado alguns irmãos aí para o trabalho, né? Então as coisas vêm acontecendo, isso aí traz para a gente aí uma alegria muito grande, tá? Então vamos orar por esses pedidos. Pareceu mais alguma coisinha? Não? É só a Nélia que está perguntando sobre a Hilda, cunhada da Bonnie. Eu não sei. Você deve saber que a Rosa está sempre conversando com a Bonnie depois. Tá bom, eu não tenho essa informação, tá, Nélia? Deve estar aí no chat, se alguém souber, responde aí no chat para Nélia, tá bom? Vamos deixar a Nélia sem informação, não. Eu não consigo ver agora, tá, Nélia? Inclusive eu estou olhando para as costas do celular aqui. É a Vera que fica acompanhando aqui as conversas aqui e me passando aqui as colinhas aqui anotadas aqui para a gente, tá? Se alguém tiver essa informação, por favor, responde aí no chat e a gente vai acompanhando. E a Juraci pede para continuar orando por ela. Tá bom, a Juraci está constantemente... Eu não li hoje a lista de outras enfermidades, Juraci, mas você está aqui com a gente, tá? A Hilda está aqui também na lista? Deixa eu ver. Eu acho que... Não, a Hilda já saiu porque a Hilda tinha melhorado tudo. Eu lembro que a Nélia já tinha perguntado isso e já tinha respondido que ela estava bem. Ela deve estar querendo alguma atualização aí. Mas beleza, maravilha. A gente vai procurar saber. Se alguém tiver essa informação, por favor, responde aí no chat aí para a Nélia ficar sabendo a situação da Hilda, que é cunhada da Vone. Tá bom? É isso aí. Vamos orar então. Vamos orar, colocar a vida desses irmãos todos aqui na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. E reconhecemos, ó Pai, que é o Senhor quem guia, quem controla, ó Deus, e quem está à frente, ó Pai, das nossas vidas. Queremos aprender a confiar, ó Deus, e a buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Mesmo, ó Pai, que muitas vezes não entendamos exatamente o que está acontecendo, mas confiando, ó Pai, que o Senhor é quem tem o domínio, o controle, ó Deus, de todas as coisas e que todas elas cooperam, ó Deus, para o bem, ó Pai, daqueles que te amam, como a Tua própria palavra nos ensina. Te agradecemos, sim, porque o Senhor nos protege da fome, das setas que voam de dia, que voam de noite, de inimigos, nos protege, ó Pai, dos ataques, ó Deus, dos dardos inflamados, ó Pai, do diabo. Também, ó Pai, o Senhor é quem fala nos nossos corações através do Teu Espírito Santo, para que as nossas vidas andem em santidade. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor realmente cuida das nossas vidas, deseja e trabalha, ó Deus, pelo melhor na vida de cada um de nós. Nós, ó Pai, nesta tarde, mais uma vez, pedimos, ó Deus, a Tua bênção e o Teu consolo sobre a vida do Tito, que perdeu a sua mãe no dia de hoje, e sobre todos os seus familiares também. Pedimos, ó Deus, que o sepultamento, as coisas que têm acontecido, o pastor Márcio que está lá, ele possa estar ali representando, ó Deus, a igreja, levando ali, ó Deus, um pouco da Tua palavra, pelo menos um momento de companhia, ó Pai, de apoio ao Tito, e que, ó Deus, apesar dessa morte, que essa família, ó Pai, esteja sob os Teus cuidados, e o que sempre te pedimos é que todos aqueles que ainda não tiverem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, na família do Tito, possam igualmente se converter. Obrigado pela cirurgia, pela recuperação da nossa irmã Tata e pelo tratamento que ela vem recebendo, ó Deus, desde o dia de hoje, com a consulta que ela teve no cardiologista, e, ó Deus, os próximos dias que ela ainda tem, ó Deus, hospitalizada.
que ela possa ali ser cuidada devidamente e que dentro do previsto ela possa voltar para casa, dando continuidade aos seus tratamentos. Mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pelo livramento que o Senhor deu a ela. Colocamos nas tuas mãos também mais uma vez a vida da Camila e também da Zaya. A Camila com problemas cardíacos, a Zaya que é recém-nascida, mas ainda não saiu do hospital porque tem recebido ali os cuidados neonatais, por causa da fragilidade também da sua saúde. E peço que o Senhor guarde, proteja, restaure, ó Deus, a saúde, tanto da Camila, que é a mãe, quanto da Zaya, que é a criança, que é a bebezinha recém-nascida, e que ambas, ó Deus, possam ter alta e possam se alegrar, ó Deus, uma com a presença da outra e continuarem, ó Deus, as suas vidas, ó Pai, com saúde e na paz, ó Deus, que vem também do Senhor. Oramos também pela vida da nossa irmã Maria Sulino, que está acamada. Sabemos, ó Deus, da sua idade avançada, não sabemos exatamente quais são os problemas de saúde que a tem afligido nesta hora, mas o Senhor a tem guardado, a tem fortalecido, e pedimos que mais uma vez, ó Deus, o Senhor possa curá-la, o Senhor possa levantá-la. Pedimos também pela vida da Juraci, ó Deus, que tem sempre pedido oração aqui no Pão das Três, nos tem acompanhado já há tantos meses, e pedimos que a tua graça esteja sobre a vida, sobre a saúde dela, dando a ela, ó Deus, não apenas saúde física, mas também saúde espiritual, para continuar buscando o Senhor e para continuar também sendo, ó Pai, testemunha do Senhor na sua casa, na sua família e entre os seus irmãos também, ó Deus, na sua igreja, enfim, para todos, ó Deus, que tem contato com a vida dela. Pedimos também, ó Pai, não sabemos exatamente a situação que a Hilda se encontra nesse momento, mas mais uma vez, que a tua graça possa estar, ó Deus, sobre a vida dela, cuidando e a protegendo de todas as coisas. Assim como a vida daqueles que estão também tratando, ó Deus, e lutando contra o câncer, pela vida também daqueles, ó Deus, que estão aguardando, ó Deus, o momento de passarem por cirurgias, ó Deus, que são importantes, como a Juscelene, como o nosso irmão Luiz Dantas, e orando também, ó Deus, pela vida de todas as equipes, ó Deus, de cada irmão, ó Deus, empenhado no retorno das atividades. Sejam ligados, ó Deus, à administração da igreja, à zeladoria, à brigada de incêndio, à introdução, à música, ao som, à comunicação, o ministério pastoral, enfim, ó Deus, as muitas e muitas equipes, ó Deus, que estão coordenadas, ó Deus, trabalhando, ó Pai, nessa reta final, para no domingo termos, ó Deus, o nosso culto presencial. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter, ó Deus, as coisas sob controle, em ordem, e continue nos protegendo, ó Pai, não apenas da Covid, mas nos protegendo, ó Pai, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, do pecado, ó Deus, que nos rodeia de tão perto, de desentendimentos, de louvá-lo, de adorar. Então é isso, irmãos. Deus... A Rosa respondeu, a Hilda está em casa, mas continua em tratamento. Ah, muito bem. Viu, Nélia? Então, eu não sei se você leu aí no chat, não sei se você continua nos acompanhando, mas é igual televisão e rádio, é público rotativo. Você sabe que as pessoas repetem muitas vezes a notícia durante uma programação porque o público é rotativo, né? Então, não sei se o nosso público é rotativo, mas se está aí com a gente ainda, então, a Hilda está em casa. Também a transmissão deu uma... Tá, a Hilda está em casa então, mas ela ainda continua inspirando cuidados, tá bom? E é isso aí. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é segunda-feira, dia 30, amanhã é terça-feira, e nós temos amanhã o Pão das Três com o pastor Márcio Sarrafi. Deus abençoe então o restante de segunda-feira, gente. Até mais.